Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa conversa é sobre doença celíaca, mitos e verdades sobre doença celíaca. É um assunto que eu gosto muito de falar, sou celíaca há 7 anos e coisas que eu já escutei muito, por aí, dentro do consultório, atendimento, já escutei mesmo nas minhas situações pessoais, então eu vou compartilhar aqui com vocês. Sou a Juliana Souza, nutricionista clínica funcional. Pessoal, quando eu fui diagnosticada há 7 anos com doença celíaca, a primeira coisa que o médico falou pra mim depois do diagnóstico é: Juliana, você tem diagnóstico de doença celíaca, exclui o glúten da sua vida e pronto, acabou. Então o primeiro mito que eu queria falar com vocês é sobre isso. Excluir doença celíaca é só excluir glúten? Então isso é mito, tá? A doença celíaca ela é exclusão de glúten e de contaminação cruzada. Os mínimos traços nos levam a engatilhar uma resposta imunológica, tá bom? Então, elas também causam processo inflamatório a nível intestinal, causam atrofia velocidades intestinais, causam sintomas que a gente tem da doença celíaca ou agravamentos das nossas doenças, Então, sim, tá? Isso é um mito. Então, a grande verdade é que doença celíaca não é só excluir glúten, também é excluir contaminação cruzada. Então, o segundo mito, a segunda situação que eu passo bastante também no meu cotidiano é: doença celíaca tem cura? Na verdade, não, já ouvi falar muita coisa assim, já ouvi falar de oração, de meditação, tipo de meditação que cura a doença celíaca, garrafadas que curam doença celíaca, medicamentos que você pode usar, enzimas que você pode usar, que silencia a doença celíaca. Enfim, a gente escuta aí uma infinidade de coisas. Isso é um mito, tá? A doença celíaca não tem cura. O tratamento tem tratamento, e o tratamento da doença celíaca é exclusão de glúten e exclusão da contaminação cruzada. E também tratar os 5 pilares que a gente estava falando, repor vitaminas e minerais, balancear proteína, lipídio, carboidratos de boa qualidade, tratar o intestino e diminuir os alimentos industrializados, aumentar um pouco mais de fibra, tá bom? Então, é mito achar que a doença celíaca tem cura. Nada. Hoje não existe nada voltado para a cura da doença celíaca. Existem estudos focando na cura, focando no tratamento, vacinas, medicamentos, mas ainda estão em estudo, tá? Nada comprovado ainda de eficácia. Então, por enquanto, ainda é exclusão do glúten e exclusão da contaminação cruzada. Terceiro ponto, dizer que a doença celíaca é genética. Isso é verdade. A doença celíaca ela é genética, então todos os parentes de primeiro e segundo grau têm na família casos de doença celíaca. É interessante que façam o rastreamento da doença celíaca também, mesmo que não tenham sinais e sintomas, tá? Porque a gente já sabe hoje que a doença celíaca ela pode ser silenciosa, tá? E aí a gente puxa o gancho pro quarto, da quarta situação que a gente escuta muito. A doença celíaca ela tem sintomas. Então, isso é um mito, tá? Porque a doença celíaca ela pode ser assintomática, ela pode ser silenciosa. A doença celíaca pode ser só uma anemia não responsiva, onde a gente trata e ela não responde, ela não tem melhora. Isso pode ser a ponta do iceberg, e aí a doença de base é a doença celíaca, tá bom? Então, é mito achar que não tem sintomática, ela pode ser assintomática também. Quinto mito ou verdade. Quinta situação que a gente passa, nós que somos celíacos passamos bastante. Dizer que pequenos traços não vão fazer mal, não vão ter efeito nenhum na nossa vida. Então, aquela coisa, come só um pouquinho, que não tem nada a ver, isso é exagero, isso é frescura. Então, na verdade, tem sim. Esses são os traços, já tem estudo científico falando sobre isso. O Alex fala bastante disso nos estudos dele, nos livros. Traços de glúten, foram feitos estudos com grupos de celíacos que reagiram a traços de glúten entre 5 a 20 partes por milhão ali de glúten, tá? Então tiveram atrofia de velocidades, tiveram reações, sintomas quando ingeriram esses traços. Então o ideal é que a gente faça exclusão sempre que possível, exclusão total dos alimentos. Então a gente fique longe mesmo, longe do glúten, longe dos traços do glúten e procurar orientação nutricional, orientação profissional, para que vocês consigam entender como que faz isso, tá? Como que faz esse passo a passo. Sexta situação que a gente escuta bastante: doença celíaca só ataca o intestino. Isso é mito, tá? Doença celíaca, ela pode se manifestar através de outros sintomas extraintestinais que a gente fala. A osteoporose é um deles,
As deficiências nutricionais, né, persistentes também podem vir associados, né? Todos esses sinais extraintestinais, anemia não responsiva que a gente já falou aqui, outras doenças autoimunes que podem ter como base, como doença de base, a doença celíaca, doenças neurológicas, né? Problemas neurológicos também pode ser um sintoma da doença celíaca, dores articulares, doenças articulares também pode ser um sintoma da doença celíaca, tá? Doenças manifestadas na pele também pode ser um sintoma da doença celíaca. Então, não necessariamente é só a nível intestinal, pode ser também extraintestinal. Sétimo, situação que a gente passa aqui, que a gente escuta bastante. A diarreia é o principal sintoma da doença celíaca. Isso é mito, tá? Na verdade, é que a doença celíaca tanto pode causar diarreia, como pode causar constipação ou quadros alternados. A pessoa pode ter hora diarreia, hora constipação. Então, é a sétima situação que a gente passa e que é mito, tá? Oitava, doença celíaca e sensibilidade alimentar são a mesma coisa. Isso é mito. A verdade é que a doença celíaca, ela é uma doença autoimune e a sensibilidade alimentar não é uma doença autoimune. A doença celíaca atrofia velocidades intestinais e a sensibilidade não, ela é uma reação à presença do glúten no corpo, tá? Porém, a doença celíaca ela é uma doença autoimune. Quando existe essa presença do glúten no corpo, ela desencadeia uma resposta imunológica onde começa o intestino, né? O nosso sistema imunológico começa a atacar o nosso próprio intestino, nossas próprias células intestinais. Esse processo inflamatório tentando combater essa proteína que ela não reconhece. Oitava situação que a gente percebe muito, que a gente escuta muito. Doença celíaca é uma alergia alimentar. Embora a gente fale isso pra muita gente, né? Porque a gente às vezes vai no restaurante e aí quando a gente fala que é doença celíaca, as pessoas ficam, mas isso não, eu posso falar que... A gente tem medo, né? Que as pessoas falem assim, doença celíaca não é grave, então a gente pode falar que não tem contaminação cruzada. E às vezes a gente mesmo fala que é uma alergia para poder dizer, olha, é grave, né? Se tiver, realmente a gente vai parar no hospital. Mas isso é mito, tá? A doença celíaca não é alergia alimentar, as duas envolvem o sistema imunológico, porém são respostas imunológicas diferentes, tá? A alergia alimentar, ela pode ser, os sinais e sintomas podem vir segundos ou minutos depois, e a doença celíaca até anos depois, né? Vem os sinais e sintomas, tá bom? Então, não são a mesma coisa. A nona situação que a gente passa, tirar glúten pode desenvolver doença celíaca. Embora a nossa orientação, né, principalmente a gente que é celíaco, sabe de todo o percurso que é um diagnóstico mal feito, mal dado e um diagnóstico não realizado, né? Então, a nossa orientação é sempre que para não retirar glúten sem antes ter a certeza que você não é celíaco, porque pode dar falso negativo, né? Retirar glúten não significa que você vai desenvolver doença celíaca ou sensibilidade alimentar, isso é mito, tá? Se você retirou e sentiu que houve melhores sinais e sintomas, significa que você tinha ou doença celíaca ou sensibilidade alimentar. Mas a minha orientação sempre é, antes de retirar, se você percebe que quando come glúten, tem sintomas, se sente inchado, distensão abdominal, ou tem uma anemia não responsiva, anemia que não tem tratamento, não consegue tratamento até hoje, ou tem algum sinal e sintoma diferente quando ingere o trigo, procure teu médico, peça para ele rastreamento de doença celíaca, procure um nutricionista, né, converse sobre os teus sinais e sintomas, com certeza eles vão te orientar da melhor forma possível, tá bom? Então a minha orientação é não retirar antes de ter esse diagnóstico. A gente que é celíaco, nós que somos celíacos sabemos, né, de todos os prejuízos que a gente tem ou teve se a gente não tem esse diagnóstico feito de forma correta, tá bom? Obrigada, espero ter ajudado vocês. São situações que a gente passa, eu sempre falo para quem é celíaco. As pessoas ficam muito chateadas quando elas falam, poxa, ninguém entende da doença, ninguém nos dá uma orientação. Eu falo, nós somos os carreadores, né? Nós que somos celíacos é que somos os difusores, né? A gente que difunde aí, espalha por aí o que é a doença celíaca, é até uma obrigação nossa, né? Fazer com que o outro entenda, né? Não fazer, mas induzir, explicar para o outro o que é a doença celíaca, quais são os sintomas, quais são os prejuízos que a gente pode vir a ter, tá? Então, tá nas nossas mãos fazer isso, tá bom? Na verdade, as pessoas que não têm, elas não têm muito... não tem mesmo a obrigação mesmo de saber, como a gente, né? A gente que não trabalha com as pessoas que não têm doenças, elas não vão entender umas das doenças da outra, né? E nós que temos a doença, que temos que conversar, falar e explicar mais sobre essa situação para que essa doença seja cada vez mais conhecida, tratada e principalmente diagnosticada, tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de vocês.
Grande abraço. Eu vou deixar aqui para vocês um recadinho para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube. Lá tem bastante vídeo que vocês podem aplicar, melhorar a sua saúde e a sua qualidade de vida, tá bom? Grande abraço.